Olá, meu irmão, minha irmã, boa tarde. Mais uma vez eu peço licença para entrar no seu lar com o programa A Hora da Verdade. Nós temos usado esse programa para declarar que só o Senhor é Deus, para dizer o quanto Jesus é importante e o quanto Ele pode fazer pela sua vida. Eu trouxe uma passagem para meditarmos hoje, que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. É uma passagem muito conhecida, mais conhecida como a passagem do cego de Jericó. Diz assim as Escrituras Sagradas: Depois foram para Jericó. Saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou chamá-lo. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu recupere a visão. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. É uma passagem muito conhecida, essa passagem do cego de Jericó, que narra a história de um homem, Bartimeu, filho de Timeu, um homem cego de nascença, que vivia mendigando à beira do caminho. Eu quero falar hoje com você algo muito interessante, trazer para os nossos dias atuais, para as nossas vidas, o que nós podemos extrair desta mensagem deste homem que vivia à beira do caminho. Eu estava orando ao Senhor que me desse uma mensagem e Deus falava comigo sobre 4 tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa que está no início do caminho. Segundo, a pessoa que se encontra no meio do caminho. Em terceiro, a pessoa que está no fim do caminho. E em quarto, as pessoas que, como Bartimeu, estão à beira do caminho. Nós costumamos dizer pessoas que estão à margem do caminho, à margem da sociedade. O que nós podemos extrair desta mensagem? Sabemos que quando falamos de caminho, falamos de vida, falamos de sonhos, nós sabemos que todo mundo tem um sonho. E é o sonho aquilo que nos motiva a correr atrás de um ideal, que nos motiva a tentar ser alguma coisa na vida, que nos motiva a correr atrás daquilo que sonhamos. Sem o sonho, o homem fica parado, sem destino, deixando que a vida o leve de acordo com os ventos que sopram sobre o mundo. Bartimeu, diferente daqueles que sonham pouco, sonham muito, daqueles que estão realizando um sonho, daqueles que estão no início do sonho, daqueles que estão no meio ou do fim, era alguém que vivia à margem do caminho. Bartimeu sofria de uma enfermidade, era cego. E pelo fato de ser cego, numa sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente, como podemos dizer, preconceituosa, que era a sociedade judaica, sociedade que muitas vezes enxergava o defeito do outro como um castigo, o defeito do outro como uma maldição, ou como algo que os seus pais receberam de maldição e que passou para os filhos, como uma maldição hereditária. Bartimeu agora era rotulado pelas pessoas como alguém que vivia à margem do caminho, como um mendigo, como um amaldiçoado, como um sem futuro, como alguém sem sonhos. Bartimeu não poderia se casar jamais. Bartimeu não poderia conseguir um emprego. Bartimeu não poderia cursar estudos. Bartimeu não poderia ter sonhos, porque os seus sonhos lhe foram tirados por causa de situações da vida, que no seu caso, a cegueira. Muitos de nós, às vezes, temos sonhos, começamos a ter sonhos, mas por motivos que nós não esperamos, esses sonhos são jogados por água abaixo. E quando nós deixamos de ser sonho, ou de ter sonho,
nós passamos a viver como Bartimeu, à margem da sociedade. Quando eu digo à margem, à beira, não estou dizendo só de marginais ou de pessoas que fazem coisas ruins. Estou dizendo pessoas que estão fora do contexto. Marginal no sentido de estar fora do contexto. E Bartimeu estava fora do contexto da sociedade. O que lhe restava na sociedade, o que restava para Bartimeu era mendigar. E Bartimeu vivia de esmolas, de sobras. Bartimeu vivia da misericórdia alheia. Um homem sem sonhos. Um homem sem planos, um homem sem projetos. E rotulado. A Bíblia diz que Bartimeu ouviu falar de Jesus. E ouvia que Jesus estava passando por ali. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por ali, pelo fato de não enxergar, mas de escutar aquele alvoroço e saber que alguma coisa estava acontecendo, a Bíblia diz que Bartimeu começa a clamar, a gritar em alta voz: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas imagina que aquela multidão era grande. Muitas pessoas estavam ali apertando Jesus, querendo estar próximo a Jesus, querendo até mesmo simplesmente tocar em Jesus, porque as pessoas sabiam que onde Jesus está, algo sobrenatural sempre acontece. E Bartimeu, pelo fato de não ver, pelo fato de não poder se aproximar, pelo fato de não enxergar, mas Bartimeu tinha algo que ele poderia usar. O que lhe restava naquele momento era a sua voz. E Bartimeu concentrou toda a sua força, todo o seu desejo de encontrar com Jesus na sua voz. E ele gritava de maneira alta, que incomodou pessoas que pediram, como você pode ler na Bíblia, pediram para que ele se calasse. As pessoas o repreendiam para que se calasse. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas o repreendiam, Bartimeu clamava cada vez mais alto. Meus amigos, muitas vezes estamos passando por problemas e nós pensamos numa solução. Quando pensamos numa solução, muitas vezes pessoas vêm e jogam um balde de água fria nos nossos projetos. Pessoas muitas vezes nos dão palavras negativas, palavras que nos desanimam a seguir em frente com os nossos sonhos. Quantas vezes você, todo eufórico, todo feliz, conta para alguém um projeto que você tem novo de abrir um negócio e a pessoa joga um balde de água fria e diz: olha, é melhor você deixar isso para lá, porque isso não vai dar certo. Muitas vezes as pessoas te dizem: olha, nesse momento que o Brasil está passando, deixe isso de lado, que isso não vai dar certo. Muitas vezes as pessoas te dizem: olha, nessa cidade de Nanuque, eu acredito que isso não vai dar certo. Talvez se fosse em Teixeira, em Vitória, em outro lugar daria, mas em Nanuque isso não vai dar certo. Muitas pessoas muitas vezes tentam nos calar, tentam nos parar, tentam nos tirar daquele sonho que nós começamos a projetar. Com Bartimeu não foi diferente. Bartimeu viu em Jesus talvez a solução para o seu problema. Bartimeu viu em Jesus talvez a chance de realizar o seu único e grande sonho, que era enxergar. Porque Bartimeu estava às margens da sociedade, mendigando, tinha jogado a sua vida pelo ar. Bartimeu não tinha esperança nenhuma. Mas de repente lá no fundo surge uma esperança. E a esperança de Bartimeu era Jesus. E Bartimeu usa então o seu grito para tentar chamar a atenção de Jesus, porque quem sabe se encontrar com esse Jesus poderia mudar a minha vida. E Bartimeu era repreendido pela multidão que mandava que ele se calasse. Quero te fazer um alerta aqui. Não deixe que pessoas te calem. Não deixe que pessoas te desanimem. Não deixe que pessoas te façam perder o foco. Bartimeu aqui estava querendo chamar Jesus, gritar por Jesus, e a multidão, em vez de levá-lo até Jesus, em vez de conduzi-lo, em vez de pensar, quem sabe, olha, esse homem é cego, ele está clamando por Jesus, eu vou levá-lo até lá, para que, quem sabe, Jesus o encontre e cure os seus olhos. Mas as pessoas, em vez de incentivá-lo, ao invés de ajudá-lo, as pessoas diziam para Bartimeu se calar. As pessoas o repreendiam para que ele se calasse. Na nossa vida, muitas vezes é assim. Estamos passando por dificuldades, por problemas. E quando às vezes achamos que as pessoas irão nos ajudar, as pessoas vêm tentar nos desanimar ainda mais. As pessoas vêm tentar nos jogar ainda mais para baixo. Mas Bartimeu, ele não aceitou aquilo. A Bíblia diz que quando as pessoas o repreendiam, Bartimeu clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E a Bíblia diz que Jesus escutou quando Bartimeu clamava. Então Jesus mandou ali os seus discípulos, mandou que os homens o buscassem. E enquanto Bartimeu estava ali incessantemente clamando, esses homens chegaram até ele e disseram: olha, o mestre te chama, vem, Jesus te chama. Eu quero frisar outro ponto nessa mensagem. A Bíblia diz que quando Bartimeu foi chamado, ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Há um mistério tremendo nesse pequeno trecho. Lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. O que isso quer dizer? O que isso serve para você, para mim, para nossas vidas? Bartimeu tinha uma capa. E se você for pesquisar e estudar um pouco sobre os costumes judaicos, você vai ver que a maioria das pessoas que tinham certa deficiência, sejam ele leproso, sejam ele cego como Bartimeu, ou com alguma deficiência ou coxo, normalmente as pessoas tinham uma capa. As pessoas que mendigavam, que viviam à beira da sociedade, muitas vezes fora dos muros da cidade devido às suas doenças, elas tinham uma capa. E a capa simbolizava para aquelas pessoas o seu rótulo. De longe você enxergava aquela capa e dizia: ali vai um deficiente, ali vai um leproso, ali vai um cego. A capa rotulava. E de longe, ao enxergar aquelas pessoas com aquelas capas, você já imaginava que era uma pessoa com problemas, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa esquecida por Deus. Muitas vezes assim era o pensamento daquelas pessoas. Bartimeu tinha uma capa. Daquela capa, Bartimeu não poderia se apartar, porque a capa era como símbolo da sua doença. A capa era o rótulo daquele cego. Meus amigos, nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, minhas irmãs, em que muitas vezes as pessoas colocam rótulo em nós. E o pior de tudo é que muitas vezes nós aceitamos o rótulo que a sociedade, que a família ou que a vida nos impõe. Quantas vezes a mãe ou o pai rotula o filho dizendo: esse não vai dar nada, esse será um preguiçoso, esse não tem futuro. E você aceita aquele rótulo sobre você e passa a se contentar em dizer: realmente eu não sirvo para nada, eu não tenho futuro. Quantas vezes nós recebemos um rótulo e nós colamos esse rótulo e aceitamos esse rótulo sobre nós? Bartimeu tinha um rótulo, era o cego Bartimeu. Aquele homem da capa, aquele é o cego Bartimeu. De longe as pessoas o reconheciam. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chamou Bartimeu, a primeira atitude de Bartimeu não tinha ainda encontrado com Jesus, Jesus ainda não havia curado Bartimeu, então a capa era um utensílio de Bartimeu no auxílio da sua cegueira. Mas a Bíblia diz que quando Bartimeu recebe a notícia que Jesus o chamava, ele lançou de si a sua capa. Ou seja, Bartimeu tinha tanta certeza no milagre que Jesus faria na sua vida, que ao receber o chamado, Bartimeu lançou fora a sua capa, como que se dissesse: não precisarei mais dessa capa, porque Jesus vai me curar. E nós? Por que nós permitimos muitas vezes que sejam colocados sobre nós um rótulo? Eu posso falar isso como experiência viva. Há alguns anos atrás, quando eu era ainda estudante do ensino médio, eu tinha um defeito comigo. Eu era muito tímido. E as pessoas falavam: ele é tímido, e eu aceitava esse rótulo sobre a minha vida. Quando uma professora às vezes fazia chamada na sala de aula, eu respondia tão baixo por vergonha, que muitas vezes eu levava falta, e tinha vergonha de responder novamente. Quando se tinha um trabalho de escola para apresentar, eu preferia ficar com 0 do que ter que ir à frente de outras pessoas mostrar o meu conhecimento, e muitas vezes sabendo sobre aquele conteúdo. Eu aceitei aquele rótulo de timidez para a minha vida. Eu achei que isso não tinha mudança, que isso não poderia mudar. E comecei a observar as outras pessoas e percebi que pessoas como eu eram vistas meio que no canto, porque as pessoas não tinham muito prazer em conversar, em estar ao lado de pessoas como eu, com extrema timidez. E um dia decidi que eu não aceitaria mais esse rótulo sobre a minha vida, que a partir daquele dia eu faria tudo aquilo que fosse preciso para tirar da minha vida esse rótulo de timidez, porque a própria Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. A Bíblia fala de timidez em relação a fazer a obra de Deus. E como poderia eu estar aqui hoje, nesse programa A Hora da Verdade, falando para você desse Jesus maravilhoso que cura,
que sara, que liberta, que leva para morar no céu, se eu fosse alguém tímido? Se eu deixasse aquela timidez tomar conta de mim até as atualidades, até o mundo, até os dias atuais, como poderia eu hoje estar pregando na minha igreja, Igreja Evangélica Nova Vida, ou em diversas outras igrejas que muitas vezes me convidam, até mesmo em outros estados, em congressos e outras coisas mais? Como poderia eu estar fazendo a obra de Deus, naquele chamado que Deus me deu, que é pregar o Evangelho, se fosse ainda alguém tímido? Eu não aceitei mais aquele rótulo. E a partir daquele momento eu procurei me aperfeiçoar em ser alguém público, em poder falar em público, em poder me expor e colocar as minhas ideias. E quando a escola continuava, o período do ano, eu comecei a apresentar os trabalhos, comecei a apresentar na frente, a me comunicar mais. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problemas em falar em público, problemas em falar diante de pessoas, sejam elas conhecidas ou não. Estou aqui hoje falando para você diante de um programa que é assistido por milhares de pessoas. Sei disso porque constantemente pessoas me encontram na rua e dizem: você estava pregando lá naquele programa, A Hora da Verdade, na TV Três Fronteiras, eu pude te assistir e gostei da pregação, eu agradeço e peço a você que continue assistindo, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida através deste programa. Eu tirei de mim aquele rótulo de timidez. Eu não aceitei mais aquilo para a minha vida, porque eu sei que para que Deus trabalhasse na minha vida, era necessário que eu tirasse aquilo que me impedia de fazer a vontade de Deus. Aquele rótulo, aquela capa que havia sobre mim, eu lancei fora para que eu pudesse viver o melhor de Deus para a minha vida. Pensa você que hoje eu tenho a profissão de professor de história, trabalho em escolas da rede privada e estadual. Como poderia eu estar ensinando ou estar à frente de pessoas se a timidez estivesse sobre mim? Poderia fazer a melhor faculdade do Brasil ou até mesmo do mundo, mas que didática teria eu para ensinar se estivesse sobre mim ainda o rótulo da vergonha, da timidez? Não deixe que rótulos sejam colocados sobre você, não deixe que uma capa cubra aquilo que você realmente é. Bartimeu não era aquela capa. A capa cobria, a capa escondia aquilo que Bartimeu realmente era, um homem de fé. Tanto é que ao ouvir falar de Jesus, Bartimeu começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Havia uma grande multidão cercando Jesus, e pessoas pediam para que Bartimeu se calasse, mas Bartimeu gritava cada vez mais alto. Meu irmão, minha irmã, o que tem te impedido de ser feliz? O que tem deixado você, como Bartimeu, à beira do caminho? O que tem te desmotivado a viver, de maneira que você está jogado aos cantos, aos escanteios, de maneira que você não sonha mais, que assim como Bartimeu, você vai vivendo cada dia, sem se preocupar, sem ter projetos, sem ter planos para o dia de amanhã? Saiba que são os nossos planos, são os nossos sonhos, são os nossos projetos que alimentam a alegria de viver. Muitas vezes você nem realizará, ou eu talvez não realizarei, alguns sonhos e projetos que eu tenho. Mas o que me faz viver, trabalhar, acordar de manhã cedo, correr, é saber que esses projetos são possíveis. Eu sei que serão realizados na minha vida e serão realizados na sua vida aqueles projetos que serão bênçãos na sua vida e na minha, aqueles projetos que Deus também projetou para a sua vida. Mas nunca deixe de sonhar, nunca deixe de buscar, nunca deixe de correr atrás dos seus sonhos. Nunca deixe de ser alguém que vive e busca o melhor no dia do amanhã. Bartimeu estava à beira do caminho. Algumas pessoas sonham e têm um sonho de ter uma profissão, e estão talvez iniciando uma faculdade cheia de sonhos. Pessoas que estão no início do caminho, quando eu comecei a falar no início dessa pregação. Outras pessoas já estão ali, já se formaram ou já aprenderam uma profissão, estão trabalhando talvez para si mesmo, montando o seu próprio negócio, estão ali no meio do caminho, caminhando para ser alguém bem-sucedido. E existem pessoas que realizaram seu sonho, que combateram um bom combate, que viveram a vida dentro do seu sonho, e estão talvez se aposentando, encerrando, estão no fim do caminho. A nossa vida é um projeto, é um caminho onde tem início, meio e fim. Mas infelizmente, quando você deixa de sonhar,
Você deixa de ser qualquer um desses personagens e passa a ser o quarto personagem, aquele que vive à beira do caminho. Quantas pessoas não têm um sonho de ter uma profissão, de ter um casamento, não sonham mais com nada, foram desiludidos, desanimados por problemas da vida e simplesmente dizem, parei de sonhar. Simplesmente dizem, para mim tanto faz. A vida não pode ser tanto faz. A vida tem que ser um projeto, a vida tem que ser um sonho. Você precisa sonhar algo para você, para sua família, algo para os seus amigos. Você precisa sonhar alto. E o mais importante de tudo, você precisa incluir Jesus nos seus sonhos. O maior sonho de Bartimeu não era ter uma casa própria, não era ter um carro novo, não era ter uma família bem-sucedida. O maior sonho de Bartimeu não era aquilo que você talvez sonha, mas é aquilo que você tem e muitas vezes não dá valor. Era poder enxergar. O maior sonho de Bartimeu era poder saber que cor são as árvores, era poder ver como são os pássaros, era poder ver sua família, seus amigos, era poder ver as pessoas que passavam, era poder ver o sol nascer, ver o sol se pôr, ver a mudança de lua. O maior sonho de Bartimeu era um sonho simples para você e para mim, porque nós já temos aquilo que Bartimeu sonhava. Muitas vezes para você o seu sonho nem chega a ser ter uma mansão ou ter um emprego numa grande empresa. Muitas vezes é uma coisa simples. Simples para quem já tem. Mas para você que está buscando algo, aquele sonho simples parece algo inalcançável. O sonho de enxergar para nós é simples, mas para Bartimeu era algo fisicamente, financeiramente inalcançável. Mas eu quero te dizer, por menor ou maior que seja o seu sonho, existe alguém que pode realizá-lo. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus é o mesmo Jesus de Bartimeu. Jesus é o mesmo Jesus de Pedro, de Paulo, é o mesmo Jesus que falou com esses homens, que fez grandes milagres, é o mesmo Jesus que continua agindo nos dias de hoje. Jesus não mudou. Jesus está vivo e Jesus continua realizando grandes milagres. Não é à toa que se lançam tantos livros famosos como Harry Potter, como as Crônicas do Fogo e Gelo, e tantos livros que fazem tanto sucesso no mundo inteiro. Quantos autores aí estão vendendo milhões de livros? Mas não é à toa, meu amado, minha amada, que a Bíblia continua sendo o livro mais vendido e traduzido em todo o mundo. Porque a Bíblia não está pautada em palavras bonitas. A Bíblia não está pautada em romances perfeitos. A Bíblia está pautada na verdade. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria palavra. Ele não simplesmente está na Bíblia, ele é a Bíblia. O próprio Jesus diz no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo, é a palavra, Jesus é Deus e Jesus se interessa em realizar o seu sonho. Eu não sei o que você sonha, coisas que você olha talvez no seu vizinho e ele nem dá valor e tem aquilo que você sonha. Coisas talvez tão pequenas. Talvez o seu sonho é uma família, ter um marido, é se casar, ter filhos. Talvez o seu sonho é nada mais do que ter um emprego em que você possa sustentar ou ajudar a sua mãe, o seu pai. Talvez o seu sonho é um casamento. Talvez o seu sonho é ver o seu casamento restaurado. Talvez o seu sonho é ver o seu filho livre do mundo das drogas, da criminalidade. Talvez o seu sonho, mãe, é ver o seu filho livre das grades da cadeia, você que tem um filho que está lá dentro preso. Mas muitas vezes o nosso pequeno sonho, ele parece inalcançável. Como pode, às vezes, nós termos um sonho tão pequeno, que parece para nós algo que para Deus seria insignificante, mas esse sonho se torna cada dia mais inalcançável. E muitas vezes quando dizemos para alguém, olha, aquele meu filho, eu tenho fé que ele vai mudar, e muitas vezes você escuta de pessoas mais próximas, ele não tem jeito, seu casamento acabou, casamento para você, não tem jeito, um emprego melhor para você que mora na NUC, duvido muito, uma empresa em plena essa crise vai fechar. Quantas vezes o nosso pequeno sonho ainda recebe palavras negativas? Eu quero te convidar a fazer como Bartimeu.
Quando você receber uma palavra negativa, como Bartimeu recebeu, pessoas que o repreendiam para que se calasse, eu quero te convidar e te ensinar a fazer o que Bartimeu fez. Bartimeu clamava cada vez mais alto. Jesus conhece o teu sonho. Então qual é o segredo? O segredo é você clamar por Jesus. É você não deixar que as pessoas sufoquem o seu clamor. Não deixar que as pessoas sufoquem a sua fé. Que os seus problemas, que as coisas que te cercam e que muitas vezes as pessoas que te cercam sufoquem os seus sonhos. Saia da margem. Venha para o início do caminho. Você que talvez está no meio do caminho e está meio desanimado, eu te convido a tomar ânimo novamente. A clamar por esse Jesus maravilhoso, para que Ele possa te escutar e possa realizar o seu sonho. A Bíblia diz que Jesus se apresenta diante de Bartimeu e diz: Bartimeu, o que queres que eu te faça? O mesmo Jesus está falando aqui, através da minha vida, através da Bíblia Sagrada. O mesmo Jesus pergunta para você que escuta esse programa, você que assiste esse programa A Hora da Verdade aí no seu quarto, no seu trabalho, no seu horário de almoço, ou talvez à noite ali no seu horário de descanso, Jesus está perguntando para você hoje: o que queres que eu te faça? O que falta para que você seja feliz? O que falta para que você se sinta realizado e para que você possa correr atrás de novos sonhos? A Bíblia não fala o decorrer da história de Bartimeu. Mas imagina agora um homem que não podia estudar, não podia trabalhar, não podia constituir uma família, um homem que não poderia ter um lar, um homem que não podia ter sua própria casa, um homem que não podia ir ao supermercado, a um mercado comprar, um homem que não podia fazer coisas tão simples como talvez até mesmo tomar banho sozinho. Esse homem agora recebe a sua visão. Ele diz que eu torne a ver. E Jesus disse: veja, perdoados estão os seus pecados, e Bartimeu volta a ver. E a Bíblia diz que Bartimeu agora sai feliz e alegre porque Deus o curou, Jesus o curou. A Bíblia não cita o que aconteceu a partir daí, mas eu imagino que Bartimeu, ele pôde viver uma vida plena de alegria, realizar os seus sonhos. Quem sabe Bartimeu tenha se casado, quem sabe Bartimeu tenha aprendido uma profissão, quem sabe Bartimeu tenha feito grandes coisas. Mas eu tenho certeza que uma coisa Bartimeu fez: contar para as pessoas o grande milagre que Bartimeu recebeu. Bartimeu pôde voltar a enxergar e ter o privilégio de poucas pessoas no mundo de ver Jesus como a primeira pessoa após recuperar a sua visão. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a exercitar a fé de Bartimeu. Quando vê que as coisas estão críticas, estão difíceis, quando vê que o seu sonho parece inaceitável, parece que o seu sonho é inalcançável, parece que o seu sonho é impossível, quando você achar que o seu sonho está sendo desanimado por pessoas, que pessoas não acreditam em você, talvez o seu pai e a sua mãe não acreditem em você, faça como Bartimeu, clame cada vez mais alto. Se eu dissesse para alguém, há alguns anos atrás, que meu sonho era pregar o Evangelho de Jesus Cristo, com certeza as pessoas iriam rir da minha cara por saber quão grande era a minha timidez. Mas hoje eu estou aqui falando para você sobre Jesus, sobre como esse Deus é bom, como esse Deus é grande, porque eu venci a timidez. Eu venci aquilo que me atrapalhava de me achegar próximo de Deus e de viver o melhor de Deus para mim nessa terra. Então eu quero te convidar que, assim como Bartimeu, que você jogue fora esse rótulo, jogue fora o que te atrapalha de chegar próximo de Deus, jogue fora aquilo que te impede de ser feliz, clame por Jesus e receba a sua vitória em nome de Jesus. Eu quero orar por você que se encontra desanimado, por você que se encontra talvez já sem sonhos, por você que se encontra talvez até mesmo sem vontade de viver, você que se encontra talvez até pensando no suicídio, pensando em tirar a sua vida, porque acha que a vida para você não faz mais sentido, porque os seus sonhos já foram frustrados e você acha que não pode voltar a sonhar. Eu quero orar por você neste momento. Você que se encontra em casa, numa situação difícil, você que se encontra desanimado,
Você que tem projetos e planos que acha que não vai dar certo. Você que tem escutado tantas pessoas falarem negativamente contra aquilo que você sonha e deseja. Eu quero orar por você e quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Te convido a fechar os olhos junto comigo. Eu estarei orando e profetizando sobre a sua vida, para que Deus possa mudar a sua vida e realizar aquele sonho que há no seu coração. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer, porque eu sei que o Senhor é bom. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que respiro. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, pela Igreja Evangélica Nova Vida, por esse canal de televisão que nos abriu esse espaço. Muito obrigado, Senhor, pela nossa cidade de Nanuque. Pai, nesse momento pessoas estão, Senhor, ouvindo esta mensagem. E eu tenho certeza que pessoas foram tocadas por ela. Quantas pessoas, ó Pai, do outro lado da televisão estão ali, Senhor, com seus sonhos talvez frustrados. Pessoas que fizeram projetos e deram errado. Fizeram outros projetos e deram novamente errado. E acham que não devem mais sonhar e que devem aceitar a vida da forma que se encontra. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite essas pessoas. Pessoas que estão com seus sonhos frustrados, pessoas que estão desanimadas. Pessoas que estão ali passando por situações onde não enxergam mais solução. Eu quero te pedir que assim como o Senhor foi ao encontro de Bartimeu, naquele dia em que ele clamava pelo Senhor, que o Senhor possa gerar nessa pessoa o desejo, o fervor do clamor, e que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas e possa realizar o grande sonho que há em seus corações. Pai, abençoa, Senhor, cada lar que ouve esta mensagem. Cada pessoa, cada família, onde esta mensagem está entrando, eu quero te pedir que o Senhor abençoe. Que a paz do Senhor possa entrar nesse lar. E que os teus sonhos, ó Deus, e os teus projetos possam ser realizados sobre essa família. Eu profetizo vitória nessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos encerrando mais um programa. Mas eu não poderia encerrar esse programa sem te convidar para vir fazer parte conosco dos grandes cultos realizados ali na Avenida Alves de Brito, ao lado de Beto do Guincho, ali no bairro Novo Horizonte, logo após a Lagoa, na Igreja Evangélica Nova Vida. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 19h30, às sextas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical e também às 19h30 do domingo temos o grande culto da família. Nós temos sempre uma palavra de bênção e de vitória para a sua vida. E eu quero te convidar a fazer parte dessa família, porque nós temos profetizado na Igreja Nova Vida que a bandeira sobre nós é o amor. Então venha fazer parte desse amor, desta família. Estamos te convidando a vir dividir os seus problemas conosco, para que nós possamos juntos batalhar a favor da sua vida e a favor do reino de Deus. É isso que nós temos para esta tarde. Que Deus te abençoe.